Fala galera, beleza? Estamos aqui mais uma vez. E como eu havia prometido para vocês no vídeo em que eu mostrei as ligações, as conexões do nosso processador, tinha falado para vocês que ia fazer esse vídeo sobre as configurações, os processamentos que nós estávamos utilizando no nosso aplicativo, no nosso processador. Então esse é o aplicativo da Expert Pro 8. Quando você abre, ele pede logo para conectar o Bluetooth e vai fazer um escaneamento para achar os processadores que tem por perto. Então ele encontrou esse aqui, que é o nosso, que a gente tem aqui na igreja. Você só vai clicar em cima, ele vai pedir para você aguardar enquanto está conectando, e logo após ele vai pedir para você colocar uma senha. Pronto, essa é a página que ele pede a senha. Você vai lá, coloca e dá um OK, e ele vai abrir aí a interface do aplicativo. Pronto, vamos lá. O que está acontecendo aqui no nosso sistema da nossa igreja? Primeiro, as opções do aplicativo. A gente tem esse Noise Gate aqui em cima, que ele vai diminuir o ruído. Você está com problema de ruído muito grande, você só vai aqui atenuar o sinal, ele vai reduzindo o ruído. Aqui é do canal AB e aqui do canal C, sempre dos canais de entrada, certo? Esse Noise Gate. Pronto, ok. Noise Gate, redutor de ruído, tranquilo, sem segredo. Aí a gente vem aqui no roteamento, canal A, B e C. Aqui a gente vai escolher o seguinte: a gente vai pegar o sinal que a gente quer de entrada e vai direcionar para os canais de saída. Como assim? Aqui você pode ver, tem CH1, CH2, CH3 até o CH8, que é canal 8, certo? Temos do canal 1 até o canal 8, que são os canais de saída do nosso processador. O que vai acontecer agora? A gente vai pegar aqui, no nosso canal 1, a gente vai pegar o sinal apenas do canal de entrada A, certo? Se você tiver com alguma dúvida, você volta lá no vídeo sobre as ligações que a gente fez do processador, e você vai ver que a gente tinha os canais de entrada lá, A, B e C, sendo que o canal A e B era o LR da mesa e o canal C era do nosso retorno lá da frente da igreja, ok? Retorno para o pastor. Então, no canal 1, que é o canal de saída do processador, a gente pegou o canal L, o sinal do L da mesa. Então aqui ficou CH1, apenas o sinal do L, que é do nosso canal de entrada A. Canal 2, a gente botou apenas o sinal do canal R da mesa, que foi a entrada B do nosso processador. No canal 3, a gente colocou apenas o sinal do nosso de entrada do canal C, ok? Então ficou dividido assim: no canal 1 do nosso processador sai o sinal do canal A, no canal 2 sai o sinal do canal B, e no canal 3 de saída vai sair o sinal do canal de entrada C, ok? Novamente, canal 1 sai L da mesa, canal 2 sai R da mesa, canal 3 sai o nosso sinal do retorno de chão lá do nosso monitor, tranquilo? No canal 4, que é o canal que a gente está utilizando no sub, no pseudo sub da gente, a gente vai juntar tanto o sinal L quanto o sinal R da mesa e vai mandar para o sub, certo? Então a gente pegou aqui, no nosso canal 4, a gente vai juntar o sinal A e B, que é o LR da mesa, e vai mandar para esse canal 4, ok? A gente só está utilizando aqui na nossa igreja até o canal 4, ou seja, tem mais 4 canais livres que a gente não está utilizando. Então do canal 5 até o canal 8 a gente não utiliza. Entenderam aí, né? Então é o seguinte: a gente tem o LR saindo da mesa e entrando no canal A, entra o L, no canal B entra o R da mesa, e a gente sai da auxiliar, que é o nosso retorno, e vai entrar no canal C do processador, certo? Que vai sair pelo canal 3. Então não tem segredo. Como eu tinha dito no vídeo anterior, o nosso sub ele não sai da mesa som nenhum, ele só é ligado diretamente no processador, e é justamente por isso,
porque a gente escolhe o sinal que vem da mesa, que é do canal A e B, que é o LR, e joga para o sub direto dele, direto do processador, certo? Então esse é o roteamento de sinal do processador, ok? E aqui a gente tem a estrutura de ganho também, que é uma opção. A gente tem o ganho geral aqui, ele já veio aqui, a gente não mexeu em nada, 0 dB. Você pode atenuar o ganho se estiver estourando o som, estiver clipando. E aqui a gente tem o ganho por canal. Lembra que eu disse lá, né? O canal 1 e 2 são o LR da mesa. A gente deu um ganhozinho aí de 2 dB apenas, para ficar um som mais forte um pouco. Se bem que a gente não precisaria desse ganho aqui no aplicativo, no processador, porque a gente não utiliza, como são caixas passivas, elas são ligadas em uma potência, e a gente nunca usa 100% dessa potência, certo? É sempre ali nas 3 horas. Então, se a gente não quisesse dar esse ganho aqui nos canais, a gente poderia simplesmente deixar ele 0 dB como veio, certo? E aumentar lá na nossa potência. Mas não tem necessidade, eu preferi assim, ficou um som legal, não clipou, ficou muito longe de clipar. A gente até vai conversar sobre isso quando for falar do limiter. E ficou um som bem agradável. Então a gente deu esse ganho de 2 dB no LR, que são os nossos PA, certo? Nosso canal 3, como eu já tinha falado para vocês, são os retornos lá de chão, o monitor de chão. Ficou 0 dB mesmo, a gente não mexeu em nada. E no canal 4 é o nosso sub, né, que é o nosso grave lá. A gente só atenuou 2 dB, porque eu senti que estava chegando um som muito forte para a igreja. A igreja aqui é pequena, é estreita, então não tem necessidade de muita pressão sonora, certo? Aqui onde a mesa fica é o final da igreja, então se chegou bom para mim aqui no final da igreja, a gente tem que fazer o seguinte: a gente vai medir a pressão aqui no final e a pressão lá na frente, o mais próximo do nosso sub possível. Se tiver agradável para os dois, então tá ótimo. Então a gente deu essa atenuada aí de 2 dB, ficou show de bola. E como eu falei para vocês, do canal 5 para baixo a gente não utiliza, até o canal 4. Então essa é a estrutura de ganho. E é como a gente está utilizando. A gente deu um ganho nas caixas de alta lá, que é o nosso PA de 2 dB. No ganho do nosso retorno de chão lá, do nosso monitor de chão, a gente não mexeu. E a gente deu uma atenuada de 2 dB no nosso sub, ok? Pronto, agora está um ponto chave aqui, ó, é o crossover. Vamos abrir ele. Ó, aqui a gente tem os canais de saída, certo? A gente está aqui trabalhando no canal 1. Que mais uma vez, canal 1, para a gente não esquecer, certo? Para ficar claro. Canal 1 é o L, canal 2 é o R da mesa. O canal 3 é o nosso monitor de chão e o canal 4 é o nosso sub. O que vai acontecer? A gente vai chegar aqui, ó, canal 1. A gente vai decidir, escolher a partir de que frequência a nossa caixa L, nossa caixa de alta vai tocar. Então aqui, ó, você escolhe 130. Que é a frequência a partir da qual ele vai tocar. Ou seja, abaixo de 130, que são as frequências mais graves, ele não toca. E do outro lado, a gente tem também essa opção, até quanto ele vai tocar. Então aqui, como só tem as caixas de alta, que são elas que fazem as frequências mais agudas também, então a gente colocou no máximo que o ouvido humano pode ouvir, que é 20 kHz, ou seja, 20 mil, certo? Então, vamos lá. Para a gente resumir aqui, a gente vai escolher as caixas de alta, canal 1 e canal 2, que é o nosso PA. Vai ser sempre assim, a gente vai trabalhar de 130 Hz para cima, ou seja, os canais de alta, o nosso PA, ele só vai falar de 130 Hz para cima, ok? A gente tinha colocado aqui, foi 120 Hz, ok? Só que na hora de passar o som com a banda, eu senti que estava faltando um pouco de pressão no contrabaixo. Então, isso aqui vai de acordo com a sua igreja, de acordo com o seu sistema de som. Tem gente que usa em 100 o corte, tem gente que usa 120, tem gente que usa 150, e você vai ter que fazer os testes para ver qual fica melhor. Então, para a gente ficou as caixas de alta falando acima de 130. Então aqui, ó, nosso LR, que é canal 1 e canal 2,
estão falando acima de 130, assim como o nosso retorno também, nosso monitor de chão lá, também está falando apenas acima de 130. Ou seja, as frequências abaixo de 130 está só para o sub apenas, que aqui é o nosso canal 4. Aí a gente faz o corte aqui, ó. A gente está usando de 30 Hz, são as frequências mais graves, até 130. Você pode colocar aqui até 20 Hz, certo? As frequências mais graves você pode aqui tirar e colocar 20, que é a frequência mais grave que o nosso ouvido consegue ouvir. Mas eu acho que entre 20 e 30 não se perde muita coisa, apenas um som meio sem definição, certo? Então eu achei melhor deixar em 30. Mais uma vez eu digo a vocês, vai depender do equipamento de vocês. A gente não tem um sub propriamente dito, a gente tem um amplificador de contrabaixo que está improvisado por enquanto. Então esses cortes vão depender de muita coisa. Por exemplo, se eu tenho um par de sub realmente propriamente dito, eu posso colocar aqui 20 Hz para os dois, tranquilo. A gente vai ver como está a definição desse grave, se está bom ou não, mas tudo vai daquilo. Você vai testar até ouvir o melhor som possível, certo? Aí vai do seu ouvido, você vai ter que treinar e você vai fazendo os testes e definir qual é o melhor para você. Então, mais uma vez, recapitulando, os nossos canais de saída aqui, canal 1, 2 e 3, que seria 1 nosso L, 2 nosso R do PA e 3 nosso monitor de chão, eles estão falando de 130 Hz até 20.000 Hz, ou seja, 20k Hz, ok? E aí as frequências mais graves, a gente está no nosso canal 4, que está mandando para o nosso sub, que está tocando de 30 Hz até 130. Beleza? Isso é nosso crossover. Isso é um dos principais filtros que você deve fazer no seu sistema de som, para evitar queimar. Por exemplo, a gente não tinha aqui esse sistema com sub e não tinha o processador, então as frequências mais graves elas também passavam para os caixas de PA e a gente teve problema em queimar drivers dessas caixas, certo? Por quê? São caixas com falante de 12, ele não aguenta muito grave, mas os graves do teclado, por exemplo, e passava por ele, que a gente não tinha nenhum filtro, não tinha nenhum processamento, e a gente já teve esse problema de queimar os drivers das caixas de alta, ok? Então esse é um dos principais filtros que a gente faz aqui, que é o crossover, beleza? Tudo entendido até aqui? Vamos para o próximo. A gente já falou do roteamento, do ganho do crossover e a gente vai falar do limiter. A gente não utiliza o limiter aqui, ele está aqui do jeito que veio de fábrica. A gente não utiliza porque, como eu disse a vocês, a gente nunca usa o nosso som aqui no máximo, beleza? A gente sempre deixa uma brecha. Nossa potência, que é o nosso amplificador, nunca fica no máximo. Os nossos caixas de monitor lá nunca fica no máximo. Aqui o sinal que a gente manda no auxiliar nunca é no máximo, sempre com muita sobra. Até porque o espaço é pequeno, não tem necessidade. Então por isso que a gente não definiu limiter. Mas, por exemplo, se eu pego esse sistema de som aqui e coloco em um espaço maior, eu tenho que definir limiter. Por quê? Pode vir aquele curioso e dizer, não, a gente aguenta mais som aqui, vão aumentando, a festa vai ficando boa, você vai querer som mais alto e acaba chegando no pico de sinal que é capaz de queimar suas caixas. Então aí você define o limite, que mesmo você aumentando na sua mesa de som, aumentando na sua potência, não vai aumentar o som nas suas caixas, porque o processador ele não deixa, porque você definiu um limiter para ele, ok? A gente não está utilizando por causa disso, a gente nunca utiliza aqui o nosso sistema de som no máximo, fica até longe do máximo que o sistema aguenta, ok? Então a gente já falou de cima. Aqui a gente tem EQIN, que são os equalizadores de entrada. Aqui a gente tem equalizador geral do processador. Então você quer fazer um alinhamento para determinado ambiente, por exemplo, eu já falei para vocês isso num review desse processador. Se vocês quiserem lá dar uma olhadinha, a gente não utiliza aqui porque a gente fez, como a gente não muda de ambiente, esse som é só para esse ambiente aqui, a gente fez um equalizador para cada canal separado, então a gente não utiliza. Mas se a gente pega esse sistema de som que a gente tem aqui, já está com o equalizador por canal para cada caixa separado, mas a gente leva para outro ambiente,
e não ficou legal, para não ter que mudar em todos os canais de saída, a gente vem aqui no equalizador IN, que é o equalizador geral, e faz as mudanças que precisa, ok? Pronto. Aí aqui sim a gente tem o equalizador channel, que é o equalizador de canal. Ó, a gente tem aqui mais uma vez os canais 1, 2, 3, 4 até o canal 8. Recapitulando lá, né? A gente vai ficar repetindo a mesma coisa, mas é para ficar mais claro para vocês, beleza? Canal 1 é o L da mesa, canal 2 é R da mesa, canal 3 nosso retorno de chão lá os monitores e nosso canal 4 é o nosso sub. Então aqui no canal 1 e canal 2 é o mesmo corte que a gente fez, beleza? A gente só fez um corte aqui, ó, nessa frequência que está em -4, deu uma atenuada aqui. A gente clica em cima dela e ela aparece qual é a frequência aqui, ó. Apareceu a frequência de 2.200 Hz, ok? Eu acho que só foi isso, só foi nela que a gente mexeu. O nosso som estava bem. Não é o equipamento adequado, claro, por isso que a gente não mexeu em outras frequências. Mas para fazer o alinhamento a gente fez através de um aplicativo celular e apareceu um som fletado legal. Eu sei que se eu comprasse aí um equipamento, um smart, um microfone de RTA, daria para fazer um refinamento, um alinhamento mais bem feito, e aí a gente mexeria em outras frequências. Mas por enquanto só foi isso. No canal 1 e no canal 2, que é o nosso PA, a gente só mexeu nessa frequência que foi de 2.200 Hz, beleza? A gente atenuou aí -4 dB. Já no nosso canal 3, que é o retorno, lá o monitor de chão, como ele fica direcionado para o microfone, para quem está cantando, a gente tem problema com microfonia. Microfonia é o feedback da frequência. Como assim? Você vai falar, isso vai gerar uma frequência que vai sair nos caixas de chão e vai realimentar pelo microfone, ou seja, vai ser uma frequência que ela vai ser realimentada. Você vai entrar pelo microfone, sair nas caixas de chão e vai voltar para o microfone. Então foi essa aí as frequências que a gente eliminou, a gente atenuou, eliminou não, a gente atenuou, né? No nosso retorno de chão ali, que é para evitar a microfonia. Então a gente pode trabalhar com o volume do microfone, por exemplo, muito alto, sem que dê microfonia, certo? Então a gente aqui atenuou -3 dB em 2.200 Hz, atenuou -6 dB em 3.800 Hz e -3 dB em 6.500 Hz. Em um outro vídeo eu vou mostrar a vocês como eliminar essa questão da microfonia com qualquer equalizador, certo? Não precisa ser com processador, qualquer equalizador que você tiver, você consegue eliminar de vez a microfonia do seu sistema de som. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês, ok? Então esse foi o equalizador, as atenuações que a gente fez no canal 3, que foi do nosso retorno. E no nosso sub a gente não mexeu em nada, beleza? Estava tudo tranquilo, não precisou fazer nenhuma atenuação. E essas aí foram as equalizações de cada canal do nosso sistema. E aí aqui a gente tem a questão da polaridade, certo? Do som, é um assunto à parte, que também precisa ser estudado. A gente não mexeu em nada aqui, certo? Isso tem a ver com a polaridade dos falantes, de cada caixa de som individual. E a gente chega na questão do delay. Esse delay aqui é importante, tá? Foi o que eu tinha falado para vocês. Por exemplo, a gente tem os dois PAs. Se a gente precisasse de caixa de reforço, por exemplo, a gente tem o PA mais afastado, mas para quem está aqui na parte de trás da igreja, por exemplo, a gente não tem um som muito claro. Então a gente coloca a caixa de reforço e a gente precisa, para que a gente ouça um som, como eu posso dizer, o mesmo som no mesmo tempo, de forma igual, a gente tem um som reforçado, certo? Não tenha um som separado, a gente precisa ajustar o delay, para quem está na última fila do banco escutar um único som, e não escutar primeiramente o da caixa de reforço e depois escutar o do nosso PA principal, beleza? Então a gente precisa fazer esse ajuste de delay, no caso na caixa que estiver mais próxima dos ouvintes, beleza? Então, no caso, a gente não tem caixa de delay aqui, mas digamos que o nosso canal 1 e o 2 é o nosso PA, beleza? E, por exemplo, tá? A gente pegava o canal 3 e o 4 se fossem duas caixas de reforço para a gente. Então, a gente teria que ver a distância em metros
das caixas principais para as caixas de reforço, e a gente aplicaria a fórmula lá. Eu acho que a gente divide por 344. Tem a fórmula certinha na internet, só pesquisar aí, que eu não lembro bem. Mas você aplicaria a fórmula e aí você ia ter que ver a distância em milímetros aqui para aplicar o nosso delay. E aqui você ia dosar a mesma quantidade, ó. Tá vendo? Você ia dosar o delay para as duas caixas do lado direito e do lado esquerdo. Não vou colocar o número exato aqui, mas digamos que esteja. E aí sim, quando você tocar, por exemplo, você tocou o violão, o som que saiu nas suas caixas principais vai vir até você e vai ter uma espera nas caixas de reforço, para aí sim o som sair nessas caixas de reforço. Para quê? Para que o som do PA principal e do delay das caixas de reforço cheguem ao mesmo tempo no ouvido de quem está na igreja, do ouvinte aqui nos últimos bancos, beleza? Então por isso é importante esse ajuste de delay aí, ok? Existem muitos vídeos explicando isso direitinho, como você faz a medição, como você aplica esse delay. Tem muitos vídeos no YouTube, a gente só está aqui dando uma passagem por cima. Eu espero que vocês tenham entendido, ok? E a gente tem o ajuste de fase, tranquilo? Então foi isso, galera. A gente teve aí essas funções, eu mostrei para vocês. Aqui o que a gente utiliza, por exemplo, é o roteamento, que é para endereçar o sinal de saída. A gente deu uma mexida nos ganhos, fez o crossover direitinho. A gente não usa o limiter, não mexe no equalizador de entrada, que é esse EQ-IN. Fez as atenuações no equalizador de canal, para cada canal independente. Na polaridade a gente não mexe, no delay a gente não mexe e nem no equalizador de fase também não. Então foi assim que está o nosso processamento aqui dos caixas da igreja, e foi isso que a gente tem para hoje. Brevemente eu vou fazer para vocês o vídeo que eu falei sobre como eliminar a microfonia de vez lá. A gente tem também, está devendo ainda, desde o primeiro vídeo que a gente falou sobre o review da nossa mesa de som, que eu também estou devendo para vocês, mas vai sair logo mais, beleza? A gente está aí esperando ter um tempo disponível para gravar, porque isso requer muito tempo, a gente precisa gravar, dar detalhe por detalhe. Eu sei que eu fico reforçando os detalhes, mas é para a gente ter um entendimento melhor das coisas. Então é isso, valeu e até a próxima.